A torcida vai ficar brava com o cara. Atravessava Ele queria... com um sorrisal e sem coisar, irmão. Mustafa é brincadeira. O homem não... Era pontudo demais, né? A única exceção que ele fazia era só com o Marcão, irmão. O resto, na minha renovação, eu venho, ele falou, não, ganhar a Série B foi obrigação, vou aumentar pra você R$2.000. Você quer? Quer, não quer? Eu falei, não, então... Aumentou R$2.000 de 3 para 4? Não, R$2.000, aí ele aumentou. Porque você chega só com o contrato até o final do ano. Até só o final do ano eu abri mão de tudo lá no Las Palmas e vinha o contrato e assim, na renovação, eu pedi pelo menos o dobro do salário. Eu falei, não, vou aumentar R$2.000 pra você. Se quiser, você fica. Se não quiser... Nossa. E eu queria porque era um ano de contrato. Sim. E nesse 2013 a 2004 aumentou R$2.000 do meu salário só. Falou, eu não aumentei do Wagner Love, que é o artilheiro, vou aumentar o seu, que é lateral. Aí eu fiquei quieto. Né? Não, mas ele era jogo duro. E muitos, com todo mundo era assim, né? Não, e não era só comigo, era com todo mundo. Mas assim, o sonho de ficar no Palmeiras... O famoso bom e barato, né? Ele ficava falando. O sonho de ficar no Palmeiras, de jogar por causa da torcida e assim, de morar aqui. Eu morava na Rua Diana, que era só descer, a família tava bem, então assim, de permanecer pelo grupo que tinha também. E aí quando veio um Boca Juniors depois, aí não teve como, porque meu contrato tava acabando, ele não queria aumentar e aí não teve como ficar. Também. Mas aí no Boca você recebia muito mais do que aqui no Palmeiras? Não, muito mais. Aí começou a ganhar dinheiro, né? Aí eu comecei. Foi aí que você começou a ganhar dinheiro de verdade. Foi, porque aí era em dólar, entendeu? Porque quando eu fui pro Las Palmas também era mais uma situação diferente, entendeu? Mas aí no Boca Juniors sim, porque assim, como eu fui livre, e aí o passe era meu, aí eu negociei o meu passe com o Boca, e eu ganhava aqui, sei lá, 10 vezes mais do que eu ganhava no Palmeiras. Então não tinha nem como ficar, entendeu? E tudo livre também. E como foi essa negociação com o Boca, Beno? Conta um pouco, você estava falando aqui em off que você chega muito porque o Tevez foi contratado pelo Corinthians, Em outubro tava o pessoal do Kia e toda a cúpula do Boca Juniors aqui no Brasil, que tinha negociado o Tevez na semana de exames médicos e tal, e aí eles vieram assistir um jogo, Palmeiras e São Caetano. Né? E aí nós ganhamos de 3-1, eu faço um golaço no Silvio Luiz e a lateral era aquela volúpia, né? Passando igual. E aí depois ele assiste outro jogo de domingo, que eu acabo também dando uma assistência. E aí quando acaba o jogo de domingo, me liga o presidente Maurício Macri, do Boca Juniors. Que depois virou presidente da Argentina. E eu não sabia nem quem era o presidente do Boca Juniors. E tem uma história nesse... e aí quando ele me liga falando que era o presidente do Boca e se eu podia, que estava todo mundo aqui em São Paulo, se eu podia encontrar com ele, e eu falei que sim. Aí após um treinamento eu encontrei com ele aqui no Itaim Bibi, ali no hotel que tem ali no Itaim Bibi. Meu contrato terminava em dezembro, 31 de dezembro, e aí ele me faz uma proposta, falou, a gente negociamos o Ibarra pro Mônaco, não encontramos um lateral na Argentina com a sua característica, com essa força que é o que a torcida do Boca gosta e joga. Você gostaria de ir pro Boca? Eu falei... Aí ele falou, quanto você ganha no Palmeiras? Eu falei, 3 vezes mais, eu vejo. E aí, quando ele pega ali a folha, ele mostra que eu vou ganhar. Eu falei... Nossa, eu vou agora. E aí eu falei, não, tá fechado. Aí assinei um pré-contrato, faltava 2 meses para acabar meu contrato. E eu falei, mas a prioridade é o do Boca e o do Palmeiras. Mas o Mustafa, conhecendo o Mustafa, não chegar nem em 1% do que eles iam me pagar, né? Porque era muito a mais do que eu ganhava aqui por lateral naquela época, não ia chegar, né? Então, e aí acabou que na semana seguinte o Mustafa me chama para renovar. E aí eu falo para ele, eu falei, eu tenho essa proposta do Boca, eu tô indo pro Boca Juniors, ou se você me pagar a mesma coisa, tem uma cláusula aqui, se você me pagar a mesma coisa do Boca Juniors, eu fico aqui. Só que ele achou, como eu não tava com papel, ele achou que eu tava... Tá mentindo. Blefando, mentindo e tal. E aí, então pode ir pro Boca. Falei, beleza, mas continuei jogando normal, não deixei de jogar, não deixei de colocar a perna, de fazer, que era o normal, de ser profissional, por tudo que o Palmeiras representou e me deu também, era o mínimo que eu podia fazer pelo Palmeiras. E aí no dia 1º de janeiro de 2005, quando eu me apresento no Boca, aí que espanta todo mundo, porque ninguém sabia, entendeu? O Mustafa chegou a te ligar e falou, pô, achei que era mentira. Não, na verdade, me ligou, que eu falei pro senhor que eu tinha uma proposta. Ah, mas eu achei que você tava blefando, que era brincadeira e tal. Falei, agora não tem como. Já me apresentei, já fiz exame, já tá na imprensa, na mídia, então
Não tem como sair daqui agora. E como foi chegar no Boca? Porque, cara, eu imagino que, pô, jogar no Boca Juniors numa La Bombonera deve ser uma parada surreal, na época, né? o Boca era o bicho-papão. Era o campeão do mundo, da Libertadores, era o melhor time do mundo naquela na verdade, época, o Boca entendeu? ganhou em 3, né? Isso, em 4 é o Once Caldas, que é campeão. Isso. Mas assim, na época que eu fui, o Boca era o melhor time do mundo, número 1 do mundo, à frente de Real Madrid e tudo, entendeu? E era no centenário também No deles, centenário, né? assim, eu não vou mentir, quando eu chego no Boca, a gente não tem tanta noção, porque a gente não vive o futebol aqui da Argentina, então eu pouco vivia o contexto, né? A gente via dos jogos, eu joguei lá, antiga Comebol contra o River no Monumental, joguei contra o Racing, né? Contra o Estudiante, mas não tinha vivido e jogado na Bombonera. Quando eu chego e aí que eu vejo aquela atmosfera que a gente vai pro torneio de verão, o primeiro clássico, nós e River, que é o torneio de verão e a Copa Revanche, já em janeiro, na pré-temporada, eu falei, cara, isso é um absurdo. Aí, sozinho no quarto, e aí quando você vai pra La Bombonera... Lá a concentração não era em dupla. Não, né, no ano que eu cheguei não, porque tinha muito jogador grande, eles gostavam de concentrar só. Então era estrangeiro eu, o Fabian Vargas, colombiano, e o Paraguai Morel Rodrigues. Então, por ter sido contratado, nós tínhamos o mesmo privilégio dos maiores, mas os meninos, o Gago, o Palácio... O Gago que acabou de ser demitido no Boca, treinador. Isso, que era do Real, foi jogando do Real Madrid, o da Fitinha, Mas eles eram da base, né? Ele era os... os juniores da época. Os mais fortes ali do elenco eram o Esqueloto, o Palermo... A figura do time era o Esqueloto, o Palermo e o Abundanzieri, né? E aí tinha o Christian Travers, tinha o Schiavi, mas o Schiavi perto desses era fichinha, entendeu? Mas assim, aí tinha o Cello Delgado também, que era... tinha o Diego Canha, que era o capitão, Raul Cassini, o Batalha. O treinador era o lendário, o que ele ganhou... Ele tinha saído Bianchi, não, aí ele saiu e era o Tino Benítez, que ele saiu, o Tino Benítez também, que era da comissão dele, assume e ganha a Sul-Americana, aí ele aí permanece. E aí quando eu chego lá, que vejo a estrutura, que vejo a torcida, e aí na passagem que eu te falei, que eu vinha no momento meu, física de uma ascendência muito grande nos 2 anos de Palmeiras aqui, entendeu? E de pressão, eu já sabia da pressão do Palmeiras. E aí quando eu chego lá e vejo essa atmosfera e a torcida cantando música, a torcida do Boca fez uma música pra mim, entendeu? E aí foi, cara, eu tava no céu. Você ganhou apelido de bombom, né? Apelido de bombom, de café, entendeu? E por isso, então Mas assim... você não sofreu com racismo em nenhum momento lá, até o caso do que você do vai contar depois. Isso. Não, até isso você não tinha sofrido eu tava no nada. céu, porque eu tava fazendo gol Libertadores no centenário, o Maradona indo lá no vestiário, me dando beijo, pedindo camisa, vendo o jogo. Então, assim, e eu tinha conhecido o Pelé no Santos e conheci o Maradona, então... Você tinha zerado a vida. Não, tinha zerado. Aquele menino lá de Capim Grosso, imagina. Aí até lá na entrevista, o repórter faz essa pergunta, se eu ia sentir a pressão de jogar em La Bombonera. Eu falei assim, quem perdeu pai e mãe já foi despejado, isso aqui não é pressão, isso é um privilégio. Morando em Porto Madeiro, com a família. Então, assim, foi algo sobrenatural, que eu não imaginava. Curtiu a resenha? Então assiste a entrevista completa aqui no link da descrição para você não perder nada do podcast oficial da Torcida Canta e Vibra. Valeu, avante Palestra Seguros, porco!